Muitos ainda têm dúvida em relação a esse ponto e isso impacta muito dentro dos processos, né, de suprimentos, onde nós precisamos cada vez mais demonstrar, cada vez mais observar, ter a certeza que aquele assunto está sendo bem gerido por todos nós, seja a gestão, seja a coordenação, sejamos nós compradores. Então, o que é um processo de compras, afinal de contas? É tudo aquilo que é uma sequência, né? Acaba sendo uma sequência definida, né? Uma sequência a definir, na qual a empresa pode adotar. Né? Vocês estão vendo aí que eu coloquei para vocês, aonde o processo estruturado, né, ele abrange muito mais as necessidades, ou seja, eles podem alavancar as métricas, guardar resultados obtidos na organização, e trata-se puramente de uma otimização de uma gestão, né? Por esse motivo que a gente, cada vez mais dentro das empresas, eles buscam gestores que possam potencializar tudo aquilo que está sendo tratado por diversas áreas. E o processo de compras não seria nada diferente. Vocês podem observar dentro das empresas que vocês fazem parte, que a empresa cada vez mais busca a otimização disso. Então, vocês que estão sentados na cadeira de comprador, vocês precisam entender como é que estão as métricas. Métricas essas que podem ser um KPI, métricas essas que podem vir da gerência, algo que vocês tenham que identificar, porque aquilo ali vai precisar ter uma nova linha de processos inseridos dentro do seu dia a dia de compras, ou seja, e eu sempre faço essa recomendação para os compradores, para os analistas, para os assistentes: acompanhem o que vocês estão fazendo. Acompanhe de uma maneira que não deixe dúvidas que vocês precisam, ou de ajuda, ou que vocês estão fazendo muito bem, né? Uma das coisas que eu sempre comento com o pessoal da área de compras, que infelizmente até hoje nós não estamos conseguindo demonstrar o quanto é favorável ter uma gestão de suprimentos estratégica. Ou seja, nós fazemos coisas maravilhosas e, infelizmente, a gente não faz uma propaganda adequada. Então, dentro dessa maneira, dentro desses detalhes, é necessário que todos nós façamos algo em relação a essa forma. De toda forma, qual é a importância, né, de um processo de compras no ambiente corporativo? Né? Você vê que você tem controle de custo, você tem gestão de fornecedores, você tem eficiência, rastreabilidade, você tem compliance, mitigação de riscos, né? E dentro dessa forma, a empresa pode simplesmente observar todos esses pontos, e você pode, junto com a sua gestão, ou a sua diretoria, ou mesmo a sua presidência, trabalhar esses processos do ambiente de compra. Quando a gente fala de controle de custo, compras precisam identificar que não existe mais esse papo de compras não ter necessidade de gerar lucro. Tem. Mesmo que você não tenha o budget, vão parar com essa história: eles não me dão budget, eu não tenho como gerar lucro. Tem como gerar lucro. Você sabe que, se você tiver uns dados históricos, você pode comparar com o que você está fazendo, e é um processo adequado que, por exemplo, você precisa medir os seus fornecedores. Você não vai criar um TCO, por exemplo, se você não tem como você controlar aqueles custos. Controlar custos não é simplesmente: eu estou gastando mais e eu estou gastando menos. Não, controlar custo daquele fornecedor, por exemplo, que ele te vende com um imposto ou sem um imposto, ou seja, você está controlando aquele custo. E já falando de fornecedor, né, a gestão de fornecedor ele é muito importante, né? A estrutura, o modo adequado que vocês lidam, que nós lidamos com os fornecedores, contribui muito para a empresa ter um processo extremamente qualificado. Cadastro e qualificação de fornecedores são itens importantíssimos e que, infelizmente,
nós ainda delegamos a terceiros, né? E isso não pode ser feito dessa maneira. Nós precisamos envolver todas as áreas pertinentes, jurídico, qualidade, engenharia, gente, gestão, financeiro, controladoria, ou seja, todas essas áreas precisam estar inseridos no momento que nós vamos fazer ali a gestão de fornecedores. Eficiência operacional nos processos de compras é outra situação muito importante, porque cada processo tem um fluxo. E nós precisamos olhar esse fluxo de uma maneira que possa ou não ser melhorado, porque você pode chegar a uma análise que aquele fluxo seu já está estrangulado, né, no sentido de já estar totalmente feito de uma maneira que não pode ser melhorado, porque pode afetar alguma coisa. Então, vocês precisam enxergar se aquele processo que vocês estão fazendo tem alguma chance de ganho. Por exemplo, um lead time de uma PO. Qual é o meu processo que está inserido dentro dessa colocação de PO que eu posso estar melhorando ou não? Ou seja, você precisa identificar aonde que tem um ganho. Seja numa aprovação, seja numa engenharia te dar um escopo adequado, seja você mandar uma RFI, uma RFQ para fora, ou seja, tudo isso precisa ser feito quando você está fazendo uma gestão operacional de qualidade. A outra situação é rastreabilidade, pessoal. Sem vocês terem a noção exata aonde o seu processo está parado, vocês não vão conseguir medir, não vão conseguir melhorar. Rastreabilidade do processo é o seguinte: ele foi para o fornecedor precisa te dizer, mesmo que ele não tenha como te dizer as etapas de dentro da empresa dele, ele tem que te dizer o tempo que ele vai gastar para aquele processo voltar até você. Então, a cotação a gente pede, né, tem lá, cotação para aquele equipamento. Como o comprador manda a cotação para vocês e tem um disclaimer, né, uma linha dizendo essa cotação vale até o dia tal, nós compradores precisamos inverter isso também e utilizar essa boa forma para colocar uma PO, por exemplo, uma cotação, uma RFI, uma RFQ, uma RFX. Esse processo de compras, prezado fornecedor, tem o prazo de mandar a cotação no dia tal. Isso é uma forma de você criar uma rastreabilidade e uma maneira muito mais fácil de você observar todo esse processo. Uma outra situação muito importante, compliance e mitigação de risco. Pessoal, não adianta mais a gente ficar batendo na tecla que a área de compras precisa ser e precisa parecer também. Não adianta uma coisa ou outra, nós precisamos estar totalmente focados nessa parte de compliance. Não adianta mais você ficar longe desse assunto, não adianta mais, de uma maneira até infantil, achar que a área ou o setor de compliance é uma área inimiga. Não, ela é uma área extremamente ligada à área de compras, que ajuda muito esse processo de compras a trabalhar com mais facilidade, e ela vem exatamente para mitigar esse risco. A área de compliance ela vai estar ali mostrando para você quais são os processos que você pode melhorar para que lá na frente você não tenha um risco vindo de um fornecedor, vindo de um mercado, vindo de algo que você ele não percebeu que estava sendo feito. Então, assim, a área de compliance ela hoje tem inúmeras ferramentas que podem ajudar ali o comprador, um background check daquela empresa, de quem está te fornecendo aquilo, para que a sua empresa, por exemplo, não fique com uma imagem associada a alguém ou a algo, ou a alguma empresa que não que não vai fazer bem para a imagem da empresa, né, ou para os negócios. Ou seja, a área de compliance hoje ela absorve todo esse processo e lhe dá ferramentas e também possibilidade de você trabalhar com uma compra muito mais precisa do que antigamente a gente tinha, né? E antigamente a gente olhava para o compliance, eu mesmo,
Quantas vezes não olhei para o compliance, assim que começou, né, toda essa onda de inserir o compliance dentro das empresas, eu olhava para ele com uma cara meio desconfiada. Pô, ele está ali querendo pegar algo que não tem. Mas não é isso. O compliance não é essa a função dele. Se estiver sendo feito assim dentro da sua empresa, algo está de errado. Mas o compliance ele vem para somar, ele vem para colocar possibilidades de você, de nós compradores, estarmos fazendo algo com muito mais qualidade. Outra situação que demonstra, né, dentro da nossa área, do nosso processo de compras, são os principais indícios, né, que estão ali, que podem ser apontados como falhas, né, no processo de compras. Então, nós temos atrasos frequentes, nós temos despesas não planejadas. Olha aquilo que eu falei lá atrás dos custos. Nós temos problemas recorrentes de qualidade, nós temos falhas na comunicação, não conformidades com o regulamento. Então, assim, tudo isso pode ser inserido dentro do nosso processo de compras como algo que nós precisamos melhorar. Quando a gente fala de atrasos frequentes, não adianta mais nós trabalharmos em compras e não termos termos de contratos como o SLA dentro do seu contrato de fornecimento junto com o seu fornecedor. Comunicação, falta de comunicação com o fornecedor, isso hoje mata qualquer estratégia dentro da área de compras, né? Ou seja, nós precisamos sempre estar ali preocupados com o resultado, né, que aquele fornecedor vai entregar. Quando a gente fala de despesas não planejadas, isso é muito comum dentro da área de compras, principalmente para aqueles fornecedores que não são claros durante a fase de cotação em colocar impostos, em colocar taxas de entrega, em colocar, por exemplo, qual é o tipo de incoterms que eles vão e que você vai utilizar. Isso às vezes passa batido no contrato e quando você identifica, você vira para o fornecedor e fala assim: minha mercadoria era para chegar ontem. O fornecedor vira para você e fala assim: ué, chegou, tá lá no porto. Como eu te disse, eu já mandei a carta lá para o pessoal do Comex e eles estão lidando lá com a retirada da sua carga. Então você às vezes não sabe de todos os processos, por quê? Porque você não está ali focado em pontos que podem ser indícios de problemas recorrentes de qualidade, se aquele fornecedor, ou se você mesmo tem um problema de qualidade, ao informar o fornecedor dentro de uma RFI ou de uma maneira equivocada, ou se aquele fornecedor vai fornecer, né, produtos para você, com uma sistemática, com uma linha sempre de equívocos dentro dos produtos, ou seja, tudo isso é um claro fator de uma falha dentro de um processo de qualidade, né, dentro da área de suprimentos. A comunicação é muito complicada e a gente precisa sempre ter essa clara noção do que a gente faz em relação a essa linha que precisa ser muito bem feita junto ao fornecedor e também junto à nossa empresa. Não adianta nada a gente ter um controle apertadíssimo junto com o fornecedor, se, por exemplo, a área de engenharia passa para a gente produtos com necessidade, né, de produtos e serviços, e quando você acaba de cotar, ele muda completamente. Isso é uma falha grave num processo de compras que precisa ser organizado. E aí, já puxando, então, a não conformidade, né? A não conformidade com políticas internas, não conformidade com regulamentos legais, ou seja, todos nós hoje vivemos dentro de situações e de uma sociedade que nós precisamos ter um ordenamento, ou seja, precisamos ter regras. Não adianta nada você chamar um ótimo fornecedor, por exemplo, de entrega de material químico, tintas, por exemplo, e se aquele fornecedor não tem lá a FISP, né, para ir com a mercadoria, ou se aquele fornecedor lá não traz todas as necessidades de regulamentos, de documentos dentro da sua carga, né, ou do seu transporte. Então, quando a gente pensa em falta de conformidade com os regulamentos, é exatamente isso. É a sua na forma de cobrar e na forma de absorver tudo aquilo que você pediu, como também dos seus fornecedores e dos pares, que podem ali apontar essas falhas para a área nossa área de compras, logística ou de almoxarifado. E aí a gente fala, né, das 10 dicas, né, para turbinar os nossos processos de compras, né, dentro das empresas. Ou seja, sempre
estabeleça planejamento, realize pesquisa de mercado, desenvolva banco de dados, padronize os processos, utilize ferramentas tecnológicas e negocie de uma forma. E aí estão as 10, né, dicas que eu considero importantíssimas para que nós possamos aí turbinar os nossos processos, né? É um planejamento estratégico, é uma pesquisa de mercado, é um desenvolvimento maior daqueles bancos de dados de fornecedores, padronização da sua área, né, dos seus processos de compras, ferramentas tecnológicas, negociar de uma forma estratégica, ou seja, aonde você observa maiores ganhos é você estar ali turbinando o seu processo de compras. Uma das coisas que eu sempre comento durante as minhas palestras, as minhas mentorias, a minha forma de trabalhar nos cursos e treinamentos, é que nós precisamos observar que existe uma roda, né, uma roda de qualidade. Quando a gente pega lá a roda de Dame, né, é o nosso PDCA, nós estamos observando exatamente isso. Do planejamento estratégico até a utilização dessa forma de negociar, que ela pode ser estratégica, né? E aí você vai passar por vários processos. Desenvolvimento de fornecedor está cada dia mais importante. Fornecedor deixa de ter o nome de fornecedor para entrar com o nome de parceiro, porque essa é a linha estratégica de cada empresa. Padronização, porque se você padronização de processos, né? Porque muitos falam, né? Pô, mas você vai padronizar e seus processos não podem ficar sendo melhorados. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Padronização de processo é você saber que aquele processo tem um padrão, você pode medir em cima daquele padrão, aonde você vai conseguir melhorar. Melhorou, modifica, cria um novo padrão. Porque se você não tiver padrão, você ter altos e baixos, como é que você vai medir se deu certo ou se deu errado? Às vezes dá certo, às vezes dá errado, como é que você sabe? Então, padronização de processo é exatamente isso. Desenvolvimento de banco de dados, ou seja, para de achar que o seu vendor list de 10 anos atrás está hoje atual para que você possa fazer todos os avanços necessários da sua empresa. É necessário sempre nós buscarmos novos fornecedores, novos parceiros, ou seja, coloque em RFI, mesmo que a engenharia não tenha ainda disparado um processo formal. RFI dentro da área de compras é muito importante, porque ela vem exatamente para você testar o mercado e absorver novos parceiros dentro do seu vendor list. Então, quando a gente fala em desenvolver banco de dados, é exatamente isso, é criar novas estratégias de buscar novos parceiros, ou seja, e a RFI vem muito com um item que é realização de uma pesquisa de mercado. Nós precisamos identificar dentro do mercado quais são os nossos índices favoráveis, ou seja, quem está trabalhando no mercado fazendo uma entrega boa ou entregando algo de inovação. Por isso que comprador tem que levantar da cadeira. O comprador não pode ficar sentado na cadeira. Aproveitem se a sua empresa estiver dentro de uma linha híbrida ou mesmo de uma linha total de home office, para que vocês possam frequentar associações, eventos não só da área que você trabalha, né? Eu vou trabalhar na área de compras, eu vou nos eventos lá da To Be Supply ou da Academia Brasileira de Suprimentos. Não é isso. É ir a eventos, por exemplo, de institutos. Se você trabalha dentro da área de óleo e gás, em frequentar o IBP, ir em eventos da Firjan de apresentação de produtos ou de serviços. Você pode ir, por exemplo, nas feiras do Nordeste de engenharia ou de uma linha mais de processos de energia renováveis. Olha quanta coisa vocês podem fazer. Construção civil tem um monte em São Paulo, muita coisa de papel e celulose que vem do sul, ou seja, vocês precisam ter uma capacidade de levantar da cadeira e ir até esses eventos que hoje já voltaram a ser presenciais, para que vocês possam entender melhor como é que está sendo lidado. Ninguém chega numa empresa capacitado se não tiver tido essa linha de busca de conhecimento para você. Ou seja, antigamente era visto, né, como o cara que era
que não estava fazendo o trabalho, né? Que ele lia jornal, né? Na mesa e o cara ali não está trabalhando. Porque, ou seja, a impressão que a gente tinha é que a empresa queria que você ficasse sempre naquela tensão, naquela explosão você tá atabalhoado ali para fazer aquele trabalho, ou você tá ali nervoso. Não, hoje em dia as empresas percebem que a área de compras ela precisa ser estratégica, ela precisa ter capacidade de observar coisas do lado de fora. Ou seja, ler um jornal, ler uma revista, se adequar, ler um post de internet. Estou falando para você ficar passando Instagram, passando o Facebook, LinkedIn de uma forma desconectada com o seu dia a dia. Mas você precisa estar inteirado dentro desses assuntos. Ou seja, isso é estratégico. Isso é uma forma de você trabalhar bem todo esse seu processo de análise aí para você turbinar um pouco melhor essa sua área de compras. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso novo encontro, ou seja, como aí turbinar, né, o que é um processo de compras e como trabalhar esse processo de uma maneira muito mais eficiente e eficaz. E nos próximos dias tem novos vídeos no canal, espero que vocês aí assistam, marquem no sininho, né? Compartilhe esse vídeo com o seu grupo, a sua área de suprimentos e mande aí comentários, mande sugestões, inclusive, de outros bate-papos e o que vocês entenderam aí, tudo que nós passamos. Então aí, a minha rede social junto à 2B Supply, onde vocês podem entrar, tem vários assuntos, é um blog, tem notícias, tem cursos, tem vídeos, ou seja, tem várias situações ocorrendo aí na página da 2B Supply e também nas redes sociais. Aí está o nosso canal do YouTube, onde vocês estão vendo esse vídeo, e também o canal aí do Instagram, o canal do YouTube, ou seja, e também do Facebook, para que vocês possam estar conectados conosco para outras atividades. Então, pessoal, espero vocês na próxima, espero que vocês tenham gostado e não deixem de se inscrever e de curtir aí o nosso canal para a área de compras. Eu ensino a você, comprador, a ganhar um melhor salário e a ter melhores condições de trabalho. Bora agora comprar. Tchau, tchau.